Boa noite, igreja. Amém. Graça e paz a todos. Vocês estão felizes, queridos? Tem 3, 4 aqui, queridos. Vocês estão felizes, querido? Glória a Jesus. Amém. Eu também estou feliz, querido, de ver essa igreja não só cheia numericamente, mas cheia da graça de Deus e do fogo do Espírito, querido. Isso é muito bom, não é? Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 26. Tá top, Wesley. Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 26. A gente vai continuar, né, a série que nós iniciamos na semana passada. Quem esteve aqui na semana passada? Levanta a mão assim. Glória a Jesus. Bastante gente. Então você está por dentro já, vai ficar melhor para você. E você que não esteve, você pode amanhã acessar no YouTube, no canal da Reino Church. Procura lá, Reino Church. E está lá já a mensagem da semana passada, né? Se não estiver, vai estar. E você vai poder acompanhar para você entender um pouco melhor do raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, amém? Gênesis capítulo número 1 e o verso de número 26 em diante diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Governe ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Amém? Feche seus olhos, sentado mesmo por um instante. Pai, nós te honramos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, por essa noite tão maravilhosa, Senhor. Pai, que mais uma noite a tua palavra, Senhor, venha liberar sobre os teus filhos, Senhor, entendimento para uma caminhada, Jesus. Pai, que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para a nossa caminhada, Senhor. Que ninguém venha sair daqui, Senhor, confundido, mas todos venham sair com clareza, Senhor. Que caia sobre nós aqui um espírito de discernimento e de revelação, Senhor, da tua palavra, Jesus. Pai, nós temos fome da tua presença, nós temos fome, Senhor, daquilo que o Senhor tem para liberar, Jesus. Nós acreditamos que um ambiente profético já está sendo gerado aqui, Senhor. Pai, que mais uma vez a nossa alma esteja escravizada em Ti, Jesus, e o nosso espírito esteja livre para receber, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Nós te pedimos, Pai, governa esse lugar e libera a Tua rema sobre nós, Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente iniciou na semana passada essa série e nós falamos um pouco sobre isso, sobre a palavra profética de Deus liberada sobre a humanidade. A palavra profética não foi liberada somente sobre Adão e Eva. Adão e Eva estavam simbolicamente ali, representando cada um de nós que hoje estamos aqui. Essa palavra nos alcançou, essa palavra alcançará as gerações que virão depois de nós, simplesmente porque uma palavra não volta vazia ao trono de Deus quando ela é liberada por Deus. Ela precisa fazer aquilo que lhe apraz. Então nós comentamos um pouco sobre isso na semana passada. E a realidade é que quando Deus criou homem e mulher, quando Ele criou a humanidade, Ele é tão perfeito, querido. E Deus, Ele é tão livre em si mesmo, que quando Ele criou a humanidade, Ele criou a humanidade livre para escolher as suas opções, para escolher o seu caminho. Deus não nos fez como robôs. Deus não nos fez como máquina, para que somente a vontade soberana dEle viesse determinar o nosso caminho, não. Deus, Ele é tão livre em si, que Ele nos fez livre, para que nós viéssemos escolher os nossos caminhos. E diante de todas as escolhas que nós temos, que não são poucas, nós temos várias escolhas de caminhos. Várias escolhas boas, escolhas ruins. Mas o fato é que nós temos várias escolhas. Porém, diante de todas essas escolhas, existe a boa vontade de Deus.
E literalmente ela é, como o apóstolo Paulo fala, a carta aos Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. Literalmente existe a vontade de Deus para nós, e aqueles que escolhem essa vontade desfrutam daquilo que Deus tem. Salmos fala que os perversos eles vão perecer, mas aqueles que são filhos da obediência governarão a terra. Essa é uma promessa de Deus carregada com algo que nós precisamos praticar. Simplesmente escolher o seu caminho. Quando nós escolhemos o caminho que Deus tem, quando nós escolhemos o propósito eterno de Deus para a nossa vida, nós começamos a receber o que? Frutos. Quem vive de escolhas próprias vive de consequência. Quem vive de escolhas de Deus vive de fruto. Recebem colheitas, colhem da bem-aventurança que está inserida dentro dos preceitos do Senhor. Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1:26, nós acabamos de ler, mas mais uma vez para você guardar. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só para você ter uma ideia, a palavra semelhança, ela significa sombra compatível, ela significa similar, ou então como a algo. A palavra semelhança, ela tem a origem dela nesse significado. Então literalmente, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele criou nós à sua imagem. Literalmente o que? Como uma sombra da presença dEle. Então nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então nós somos feitos como Deus. E às vezes nós paramos para pensar, será que eu sou como Deus? Literalmente, que Deus te criou assim. Você é a imagem e você é a semelhança dEle. Então quando Deus te criou, Ele te fez com aquilo que Ele tem de melhor, não com aquilo que nós muitas vezes imaginamos. Eu vim a este mundo e não tenho nada de bom, só tenho coisa ruim, olha só, e a gente vai colocando defeitos em tudo que a gente é e que a gente faz, quando na verdade nós somos uma sombra compatível àquele que nos criou. Nós somos similar a Deus, nós somos literalmente como Ele. Deus colocou o homem como gerente da terra. Olha só como é que isso é incrível, querido. Eu quero que a tua mente hoje receba literalmente uma metanoia, uma renovação. Que a tua mente seja um odre, não um odre velho, mas se torne um odre novo, para que o vinho novo, quando cair nesse recipiente, não venha estourar a tua mente, não venha estragar mais aquilo que nós já somos adamicamente, mas que venha ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, e nos faça alcançar a estatura de Cristo, para que a gente possa receber a boa vontade dEle, e viver literalmente todas as coisas que Ele tem para nós. O entendimento, quando ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, e ele é ampliado, querido, nós começamos a desfrutar das coisas. Conhecimento, ele é muito bom, mas sem entendimento nós não conseguimos desfrutar de nada. É somente leitura, é somente informação, é somente conhecimento. Mas quando o entendimento é tocado em nós, nós começamos o quê? A conseguir desfrutar daquilo que nós conhecemos, das informações que foram liberadas sobre nós. E era assim com Adão. Deus escolheu Adão e falou: você vai gerenciar essa terra. Literalmente, no bom sentido, Deus, Ele confiou a terra aos homens. A gente vai ver em Salmos, ele fala sobre isso. Ele diz assim: os céus, Salmos de número 115, verso de número 16, os céus pertencem somente ao Senhor, porém a terra Ele deu ao ser humano. Literalmente Deus criou tudo e falou: está aí, façam o que vocês quiserem, se virem, no bom sentido. Simplesmente porque Deus, Ele não queria cuidar da terra. A ideia de Deus não era: eu criei, então eu vou fazer do meu jeito. Não. Deus havia criado alguém que era a sua semelhança, que era a sombra dele na terra. Você já viu a tua sombra, querido? É bem parecido com você, está junto com você. Os movimentos que você faz, ela também faz. Então a ideia de Deus era: eu criei tudo e agora eu estou aí, abrindo mão daquilo que eu criei, para que a minha criação perfeita, a minha obra-prima, não é isso, Fer? Está onde? Romanos? Está Efésios, né? Efésios fala sobre isso, que nós somos uma obra-prima de Deus. Sabe o que é obra-prima, querido? Já parou para pensar? Existem muitos músicos na era passada que escreveram
grandes melodias, músicas incríveis que até hoje todo mundo lembra. O tempo passou, os caras já morreram, mas a música dos caras está aí, perpetuou as gerações. Existem artistas que fazem inúmeras imagens em um quadro, e eles já morreram, e está lá a imagem do cara ainda, uma obra-prima. Todo mundo tem como algo perfeito, foi a obra da criação daquele artista. E quando nós olhamos aquele quadro, seja um quadro famoso como o da Mona Lisa ou qualquer quadro, a gente começa a remeter o quê? Ao Criador daquele quadro. Nós somos obra-prima de Deus. Poema significa obra-prima, perfeito a criação de Deus. E quando as pessoas nos olham, a vontade de Deus é que nós venhamos remeter à imagem daquele que nos criou. Quando a sociedade olhar para nós, conseguir olhar em nós aquele que um dia nos criou. Nós somos obra-prima de alguém, alguém nos fez a maneira que nós somos, amém? Então Salmos fala sobre isso. E Gênesis diz assim, ó, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre as aves grandes, os animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Os animais obedeciam aos comandos de Adão, você consegue entender isso? Tipo, Adão liberava uma palavra e os animais obedeciam a ele. Cara, a gente é tão frouxo hoje em dia, que tem gente que tem que ter medo de sapo, querido. Conheceu alguém já que tem medo de sapo? Como pode ter medo de sapo? Tem gente que tem medo de barata, querido. Se for barata voadora, pior ainda. Tem gente que tem medo de qualquer coisa, querido. Mas não, os animais, a Bíblia fala que as bestas feras, os animais que se rastejavam, que voavam, todos eles recebiam o comando de Adão e obedeciam à voz dele. Já parou para pensar isso? Não tinha boca para Adão, querido. Ele gerenciava com precisão. Por quê? Porque a ideia dele foi o seguinte: Deus me criou todas as coisas e me falou, está aqui, o comando agora é teu. Se der PT essa terra, a culpa é tua. Mas se ela triunfar, a glória é minha. Então vamos lá. A gente precisa entender a palavra de Deus para que nós venhamos viver conforme a vontade dele. Então os animais obedeciam o que? O comando de Adão. Mas me diga, por que os animais obedeciam a voz de Adão? Simples, querido. Quando os animais olhavam para Adão, eles conseguiam enxergar a imagem daquele que o criou. Então eles não enxergavam Adão. Os olhos dos animais batiam em Adão, que refletia a imagem de Deus. Então Deus não precisava vir na terra para dar ordem aos animais, dar ordem a toda a criação. Não, Deus não precisava disso. Deus só vinha na terra com um propósito: fazer a manutenção daquilo que Adão próprio não podia fazer, do seu próprio relacionamento com Deus. Deus só vinha na terra para se relacionar com Adão, para bater um papo com ele. Chegava no final do dia, ele ia lá e se encontrava com Adão naquele mesmo lugar e batia um papo com Adão. Daí, Adão, como é que está? Tudo certo? E a terra como é que está? Está sendo governada? Ah, está tudo tranquilo. Já dei nome para os animais, já fiz isso, já fiz aquilo. Enfim, estava tudo sob plena ordem. Então Deus não vinha na terra para cobrar Adão, porque Deus acreditava que uma palavra liberada sobre ele era o suficiente para que ele entendesse o papel dele na terra. E o papel dele só era um: governar todas as coisas. Vocês conseguem entender isso? Cara, a autoridade para governar que Adão tinha era a consequência de uma coisa: da vida de relacionamento dele com Deus. Então a vida de relacionamento de Adão com Deus fazia com que a consequência disso fosse ele conseguir governar. Por quê? Porque Adão por si só, ele não tinha capacidade humana para governar. O jardim era muito amplo, havia muitas coisas para ser organizada ali. Não tinha capacidade suficiente Adão, mas Adão tocava todas as tardes a mente de Deus, e Deus revelava para Adão aquilo que ele tinha que fazer no dia seguinte. Já parou para pensar? Cara, hoje em dia nós ficamos pensando como nós vamos conseguir governar nossa vida. Como que a gente vai conseguir governar as coisas que Deus tem nos dado? Como que nós vamos influenciar essa terra? Só existe um jeito:
da autoridade de governo vir sobre as nossas vidas é quando nós se encontramos com o Senhor. É quando nós se dedicamos a uma vida de relacionamento com Ele. Por quê? Porque por mais que a nossa capacidade humana não seja suficiente para colocar as coisas no lugar, a voz daquele que nos criou nos dará destino profético perfeito para fazer essas coisas. A gente vai conseguir colocar as coisas em ordem, não pela força do nosso braço. Existem pessoas que querem fazer as coisas pela força do seu braço, mas é incapaz de fazer, que não tem como. Tente fazer isso. Acorde todos os dias e tente vencer as coisas pelo teu próprio conhecimento, pela tua própria vontade. Não vai dar, em algum momento você vai se frustrar. Mas quando nós ouvimos a Deus, nós começamos a receber autoridade para a gente governar sobre essa terra, sobre as tentações, sobre as situações difíceis, sobre o caos, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. A Bíblia já fala que ensina o menino no caminho que ele deve andar, mas como? Ouvindo a boca de Deus, os preceitos que estão na palavra de Deus. É a única maneira de nós criarmos uma criança para este mundo e ele conseguir sobreviver da maneira certa, quando nós depositamos dentro dela uma sementinha da palavra de Deus. A Bíblia fala que o tempo pode passar, essa criança pode receber alguns ensinamentos babilônicos aí no sistema mundano durante o tempo, o seu crescimento, mas não tem problema. Em algum momento, aquela sementinha que foi plantada, sabe o que vai acontecer? Ela vai germinar, e essa criança, ela vai se lembrar dos ensinamentos do seu pai e da sua mãe. Cara, é tão importante quando nós ouvimos a voz de Deus, e através dessa voz, através desse relacionamento, a gente conseguir tomar as decisões da nossa vida. É por isso que muitas vezes nós tomamos decisões erradas e nós nunca vivemos de fruto, nós sempre vivemos de consequência. Simplesmente porque nós não ouvimos a Deus. A gente não ouve a Deus para comprar um carro, a gente não ouve a Deus para comprar uma casa, a gente não ouve a Deus para casar, a gente não ouve a Deus nem para namorar, quanto mais para casar. Já parou para pensar, irmão? Bata em um jovem, mas não fale para ele que aquela namorada não é para ele, querido. Espanque ele, mas não diga para ela que não é o cara legal para ela. Briga com o pai, briga com a mãe, prepara a mochila até para fugir de casa de madrugada, querido. A juventude é terrível nas suas escolhas. E não que sejam só eles, mas é que quando nós estamos com o coração apaixonado, querido, qualquer um pode falar qualquer coisa para a gente, mas a gente não vai ouvir aquilo. Possivelmente, todo mundo pode querer nos dar um conselho, apesar que nós não damos conselho. Eu nunca ensinei a minha equipe a dar conselho. A gente pode aconselhar na verdade, mas não tomar decisões. Então toda vez que alguém vem para mim, teve uma vez uma jovem, ela me chamou e falou: pastor, eu preciso conversar com você, porque eu tenho umas situações aí para mim tomar umas decisões e eu quero um conselho. Aí beleza, falei, beleza, vamos conversar então. Aí quando nós sentamos para conversar, falei, qual que é o conselho que você quer? Não, eu queria que o senhor me abençoasse, porque eu vou namorar com fulano e tal. Eu disse assim, você vai namorar com ele? E que conselho que você quer meu então? Porque a tua decisão já está formada, você já escolheu o que você quer. Não, mas foi Deus que nos revelou. Pô, fechou, Deus revelou, tá? Então já casa, nem namora, irmão. Dito e feito, beleza, vamos fazer. Irmão, demorou 3 meses. De novo para o escritório, vamos conversar. E agora a conversa era outra. Não sei o que eu faço, estou destruída, estou frustrada. A minha vida acabou, meu mundo foi destruído. Eu não vou mais ter futuro, não tenho mais nem vontade de viver. Se levanta, menina, vai, vamos orar aqui, corre a vida que daqui a pouco aí Deus já coloca as coisas no lugar, se agora você começar a ouvir aquilo que Ele tem para você. Deus nunca vai escolher um esposo e uma esposa para vocês, conseguiu entender isso? É uma das únicas coisas que você pode orar e Deus nunca vai escolher para você, querido. Esposo e esposa somos nós mesmos que escolhemos, a gente precisa escolher. E como nós temos o poder da decisão, também temos que aguentar o poder das consequências. Simplesmente assim, querido. Se nós entendemos que é Deus que está nos direcionando, direcione, vai, namore, noive e case. Mas entenda uma coisa, é você que escolheu. Por que Deus faz assim? Porque a hora que der o primeiro PT, querido, a gente vai colocar a culpa em Deus.
foi Deus que me deu esse varão aí, ó. Por isso que eu digo para você, se alguém vier falar para você que teve um revelamento, querido, que estava indo para o altar com você, manda sair fora, irmão. Essas coisas não existem, querido. Ah, Deus me deu uma revelação que é para você casar comigo, sai fora, querido. Repreende que é coisa do cão. E começa a buscar a Jesus e pedir entendimento para Ele, porque Ele nunca vai unir pessoas, Ele só une propósitos, amém? Quando existem propósitos que vão se encaixar, Deus vai preparando o caminho, e a gente precisa ter o discernimento, e também entender que a nossa decisão vai fazer com que esses propósitos venham se encontrar, e consequentemente, nós vamos se unir com alguém para governar alguma coisa, amém? Cara, e assim que um casamento vai acontecer, assim que os filhos vão vir, e assim que o homem vai ser governante, e a mulher também vai ser. É assim que nós vamos criar os filhos com entendimento a palavra de Deus. É assim que nós vamos preparar uma nova geração que vai vir depois de nós, como no fio de doutrina da palavra, para que a nossa geração não venha dar a perder aquilo que nós recebemos da geração passada. Foi liberado sobre nós algo poderoso dos céus, e nós precisamos com muito cuidado transferir para a próxima geração. E como que nós fazemos isso? Com o entendimento dos céus, querido. Cara, o teu sacerdócio é uma das coisas que mais tem que falar na tua vida. A gente sempre repete isso, mas não tem como deixar de falar, porque quando nós temos o nosso sacerdócio em dia, nós vamos conseguir levar as nossas decisões segundo a vontade dos céus. Você precisa alinhar Ele, querido. E é fácil você viver uma vida de relacionamento com o Senhor? Não é. Primeira coisa que Adão fez quando ele deu uma deslizada foi não ir no lugar de encontro, primeira coisa. Tipo, deu uma errada, mas Deus não cobrou dele o erro que ele fez. Deus não falou para Adão, eu não vou se relacionar com você porque você errou, não. Na verdade, acho que naquele momento ali, para Deus ir ao encontro, Deus não estava nem muito preocupado com o erro de Adão. Deus queria saber onde estava o coração dele. Porque se a natureza dele levou ele para errar, se o coração dele tivesse em Jesus, ele tinha retornado e ido ao lugar de encontro, onde ele ia todos os dias. Porque para Deus o que importa é isso, querido. E quando nós encontramos esse lugar, nós precisamos blindar esse lugar. Por quê? Porque Ele é a chave de toda a tua vida. A tua vida de sacerdócio é a chave de toda a tua história, de todo o propósito que Deus deposita em você, de tudo que você vai realizar, da tua vocação. O que tem consequência na tua vocação é o teu chamamento. Então quando você entende que Deus te chama primeiro ao relacionamento, você vai entender que depois Ele vai te liberar para a tua vocação, de uma maneira clara, aonde você vai saber o teu lugar no corpo, aonde você vai saber desenvolver aquilo que Deus vai te dar com muito governo, querido. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando alguém se levanta para ser um ministro de louvor, essa pessoa não precisa querer agradar a igreja, mas também não precisa querer se esquecer dela, mas essa pessoa precisa do seu quarto do secreto, buscar em Deus um direcionamento para a igreja, e quando chegar aqui, ministrar ao coração de Jesus aquilo que já ministra no secreto, irmão, aquilo que já ministra com Jesus sozinho. Então o ministro vem aqui, não fica pensando, o que será que eu vou cantar para que a igreja venha adorar comigo? Não tem essa, irmão. Aquilo que é verdade para mim no secreto vai se tornar poder no público, querido. Quando nós escolhemos uma canção, é porque nós estamos sendo governados pelos céus. Um ministro muito preciso com o céu, ele sabe governar o seu ministério, e ele escolhe uma canção assim. Ele não pega aí, agora vai lançar uma canção do Bruno Morada, agora vai não sei o que lá, hoje é meia-noite, a próxima canção vai ser liberada no Spotify. Aí todo mundo vai para o Spotify, e no próximo domingo o louvor está aqui no púlpito. Esse louvor nem se tornou verdade em nós, quanto mais na igreja, querido. A gente precisa entender que, para que algo aconteça de verdade, primeiro uma canção precisa ser verdade dentro de mim, amém? Como que eu faço isso? E não é só ministro de louvor, é a igreja também. Eu coloco ele dentro do meu secreto, e eu ouço aquela canção, e eu ouço ela, assim como essa canção que foi cantada aqui por último. Vocês ouviram? Quem estava aqui que ouviu? Não foi gostoso de ouvir? Sabe por quê? Porque é verdade para quem está cantando. E quando alguma coisa é verdade para quem está cantando, vai ser verdade para quem está recebendo, querido. Vocês conseguem entender isso? Porque nós não estamos cantando sem discernimento, sem fio de doutrina,
sem saber o que aquela canção está cantando, somente por cantar, porque é uma nova canção. Não, nós levamos ela para dentro do secreto, e ela começou a se tornar verdade de mim. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais lindo. E eu comecei a ouvir aquilo dentro do meu secreto, e comecei a entender que eu estou preso nele, não estou preso às coisas do mundo, que eu não consigo, por mais que eu queira, mas eu sempre sou atraído para ele. É por isso que eu canto: não há nome mais santo, não há nome mais doce, não há nome mais lindo, Jesus. Então aquilo começa a se tornar verdade em mim dentro do meu quarto. Eu começo a queimar em Jesus, e quando o ministro de louvor vem aqui, começa a cantar e não faz nem força, como aconteceu hoje. Por quê? Porque aquilo se tornou verdade para ele, e é esparramado em verdade no meio da igreja, querido, e a glória de Deus começa a se manifestar. Sabe o que isso fala? Alguém que tem uma vocação e está governando bem a sua vocação. Com a pregação acontece do mesmo jeito, e com tudo que nós fazemos, com a dança. Às vezes a dança não funciona, por quê? Porque é só um teatro, querido, é só um gesto. Então, se a gente aprender a fazer o gesto, a gente faz os gestos acontecer. Dá para fazer uma coreografia muito bonita aqui se a gente ensaiar. Mas aquele que tem governo sobre a sua própria vida e entende que aquilo é uma ministração ao coração de Jesus, ele passa os 6 dias da semana ministrando essa dança dentro de um quarto trancado, se relacionando com Jesus, e aquilo que ele tem que fazer aqui em cima vai ser revelado lá dentro daquele lugar. Quando ele vier para o público, as coisas vão fluir. Sabe o que é fluir? São rios de águas vivas. A Bíblia fala que liberou algo sobre nós. Deus colocou algo dentro de nós, e não foi um rio parado. Não foi uma curva de um rio, aonde um monte de graveto e tralharada param. Não, a Bíblia fala que Ele colocou dentro de nós uma fonte. Essa fonte jorra, ela flui literalmente, e quando ela começa a fluir, ela começa a liberar vida por onde ela passa. Amém? Vocês estão felizes ainda, querido? Por que eu estou falando isso? Porque não é somente governar a sociedade, governar a minha família, governar a minha vida, não. Mas eu tenho que entender que se Deus me autorizou a fazer algo, acreditou em mim, colocou algo sobre as minhas mãos, então eu preciso buscar um direcionamento dos céus, para que aquilo seja feito com precisão, segundo a vontade do Eterno. Amém? Quanto mais parecido com Jesus nós nos tornamos, mais nós conseguimos gerenciar a terra, querido, e todas as áreas da nossa vida. Entenda uma coisa: quanto mais parecido com Jesus você é, mais você consegue governar a tua vida e todas as coisas que Ele colocar sobre as suas mãos. Presta atenção nisso aqui, ó. A tua identidade fala sobre quem você é e sobre quem você pertence. Amém? A sua identidade fala sobre quem você é e sobre quem você pertence. Já parou para você pensar nisso? Qualquer dia pega a tua identidade e você vai ver o que tem ali. Primeiro, tem uma foto. Nem sempre a foto é a realidade daquilo que nós somos, né? Foto de identidade é complicado, querido. Aí você olha aquela foto ali. A minha identidade, eu tinha 15 anos quando eu fiz. Aí eu olho para aquela identidade e tem um nome ali: Jonathan Cristo Borges. Está falando quem eu sou. Aí eu olho, tem escrito assim, ó, filiação: Edna de Cristo Borges e João Borges Neto. Ou seja, a minha identidade literalmente, ela vai falar sobre quem eu sou e sobre quem eu pertenço. Amém? Mateus capítulo de número 16 e o verso de número 15 em diante diz assim, ó: e vocês, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. Quem que revelou para Pedro quem era aquele homem que estava na frente dele? O Pai que estava no céu. Como que Pedro iria ouvir algo de Deus se ele não tivesse uma vida de relacionamento com Deus?
Como que ele ia saber que Jesus era o Cristo, se não fosse o Pai que tivesse revelado para ele? Eu te digo, você é Pedro. Aí Jesus já mudou o nome dele. Jesus é especialista em mudar o nome das pessoas. Então eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a vocês, olha só, ele fez duas coisas. Primeiro ele falou, você é Pedro, e sobre essa afirmação que você fez eu vou edificar a minha igreja. E tem mais, eu vou dar a você, isso é importante você pegar uma chave aqui, querido. Eu vou dar a você as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Vamos lá para a identidade então. O significado da palavra identidade é o seguinte: identidade é a junção de duas palavras, amém? Então vamos para a primeira. Elas são separadas, se juntando, rola esse nome identidade. E a primeira parte dela se chama idem. Quando uma pessoa pretende transmitir a mesma opinião que alguém, ao invés de repetir as mesmas palavras ou a mesma frase dessa pessoa, ela pode apenas dizer uma coisa, idem, que nós já vamos saber o que se remeteu a algo que alguém já falou. Eu não preciso ficar repetindo. Então o que eu falo? Idem. E essa palavra deu origem à palavra idêntico. Então idem está remetendo para idêntico. Mateus capítulo de número 16 e o verso 18 diz assim: Jesus disse, você é Pedro, ou seja, você é Petros. Petros significa uma rocha pequena. Jesus está dizendo, Pedro, você é uma rocha pequena. E sobre essa afirmação sobre mim que você falou, que é Petra, uma rocha grande, eu vou edificar a minha igreja. Jesus estava falando, Pedro, eu sou uma grande rocha, você é uma rocha pequena. Então você já conseguiu se ligar? Você é idêntico a mim. Você é igualzinho a mim. Você precisa entender essa primeira rema, Pedro, para que as coisas aconteçam. Você precisa entender que você não é igual o teu pai biológico, que você não tem que ser igual a tua mãe biológica, que você não tem que ser igual às circunstâncias que vieram trazendo frustração, que vieram trazendo desânimo, que vieram trazendo machucados, mágoa sobre a tua vida. Você é a minha imagem. Se eu sou uma rocha grande, você é uma pequena rocha, você é igual a mim. Jesus deixou bem claro isso, querido. Jesus estava dizendo, Pedro, você precisa entender que você é a minha imagem e a minha semelhança. Agora eu vou deixar mais claro para você aqui. Jesus estava dizendo bem assim para Pedro, Pedro, você é a minha imagem e semelhança. Você é o meu idem para os homens. Quando eu quiser fazer algo na terra, você não vai precisar dizer nada. Você só precisa ser. Você não precisa dizer. Só seja. Por quê? Porque Ele já falou. Porque Ele já fez. Nós não precisamos repetir muito. Nós só precisamos ser igual a Ele, querido. Quando nós somos a imagem e a semelhança daquele que nos criou, todos começam a olhar para nós, e nos nossos olhos há autoridade naquilo que nós cantamos, pregamos, falamos, ensinamos, dizemos, simplesmente porque alguém já falou tudo isso, querido. Então quando nós nos tornamos, por quê? Porque o tornar, ele vem antes do fazer. Então quando a gente começa a se tornar, aquilo que nós fazemos é somente uma consequência. Nós já somos a imagem. Já ouviu falar daquele que, cara, que não precisa pregar, porque você fala um monte de palavra e parece que não adianta, mas o testemunho da vida parece que fala muito mais alto. É uma pregação muito mais fidedigna ao cristianismo. Cara, então é isso. O idem. Você é idem a Deus. Agora a outra parte se fala o quê? Dade. O que é dade? É um sufixo que indica padrão de qualidade, irmão. Olha o poder disso, irmão. Dade, ele é um sufixo que ele indica um padrão de qualidade. Então olha só, Deus deixou claro que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
E essa imagem e essa semelhança tem um padrão de qualidade, que é o padrão dos céus. Então, quando Deus me criou, quando Deus te criou, não foi para nós termos um padrão de qualidade segundo o sistema desse mundo. Deus não se rebaixa ao sistema desse mundo, irmão. Deus não se rebaixa à qualidade que os homens veem nesse mundo. Existe um padrão de qualidade em mim e em você, e esse padrão vem do céu. Nós falamos isso sobre a semana passada, ou nós falamos semana passada sobre isso, melhor dizendo, sobre o cabode de Deus, sobre uma opinião de Deus, sobre um padrão de qualidade, simplesmente porque tudo aquilo que nós vamos fazer nessa terra, tudo aquilo que nós vamos executar, todas as coisas que nós vamos fazer, governar, precisa ter um padrão, querido. Precisa ter uma forma, precisa ser semelhante a algo, precisa ser idem a algo. Você está entendendo o que Deus falou para ele? Pedro, eu vou te dar a chave. Essa chave é do meu reino. E essa chave vai te dar autoridade. Para quê? Para você estabelecer um padrão na terra. Então aquilo que você ligar aqui na terra, terá sido ligado no céu. E aquilo que você desligar nessa terra, terá sido ligado. O termo terá, quer dizer que já foi lá. Amém? Então não é que nem alguns aprenderam. Aquilo que você ligar aqui na terra, Deus vai assinar lá em cima. Aquilo que você desligar aqui, Deus vai assinar lá em cima. Não, nada disso. Aquilo que você ligar aqui é porque Deus já ligou lá. Aquilo que você desligar aqui é porque Deus já desligou lá. Isso está estabelecendo o quê? Um padrão do reino dos céus na terra. Então a canção que nós escolhemos aqui é porque Deus já escolheu lá. A pregação que nós escolhemos aqui é porque Deus já escolheu lá. A dança que nós escolhemos aqui é porque Deus já escolheu lá. As decisões que eu vou tomar da minha vida, os caminhos que eu vou tomar, é porque Deus já ligou lá nos céus. Nós só vamos o quê? Nós só vamos refletir os céus na terra. Simples, querido. A nossa vida é bem simples. Ela não é fácil, ela é difícil, mas ela é simples. Fazer o quê? Replicar os céus na terra. É assim que nós começamos alguns princípios de governo, ouvindo os céus, para que a gente possa fazer idêntico ela aqui na terra, para que a gente possa refletir aquilo que está nos olhos de Deus e nós estamos enxergando. Não existe uma metodologia, algo nosso que nós vamos fazer e as coisas vão dar certo e as coisas vão acontecer. Não existe isso, querido. Nós estamos aqui para refletir os céus na terra. É sobre isso que nós falamos. Nós mais cantamos, pregamos, nós mais dançamos e falamos sobre isso faz 5 anos, dizendo: não, nós queremos os céus na terra, nós queremos os céus na terra, nós queremos os céus na terra. E o que é isso? Querer os céus na terra é refletir literalmente a vontade dos céus na terra. Sabe quem faz isso? Reis e sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que ouvem os céus. Reis são aqueles que governam a terra segundo aquilo que ouviram dos céus. Se coloque de pé. Feche seus olhos, por gentileza. A mensagem de Deus aqui hoje para nós, querido, é só uma com tudo isso que eu falei. A mensagem de Deus para nós hoje, eu quero que você guarde isso, é o seguinte: sejam parecidos comigo, e a terra vai clamar para ser governada por vocês, e vocês terão autoridade para estabelecer o padrão de qualidade dos céus na terra. Cara, se a gente se parecer com Deus, buscar cada dia mais a se tornar essa imagem, essa semelhança, a terra ela vai clamar para ser governada por você, querido. Os teus filhos vão clamar para ser governado por você, porque você é um grande governante segundo os céus. A tua esposa vai clamar por ser governada por você. Ela não vai querer ser autoritária. O teu esposo vai clamar para que você o ajude no governo. O seu chefe, querido, ele vai clamar para que você o ajude a fazer com que essa empresa
cresça mais e mais. Os teus negócios empresariais vão prosperar. A terra vai clamar, a terra clama. Romanos fala sobre isso. A terra clama com ardente expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. Por quê? Porque filhos maduros não executam quando estão em um lugar de posição segundo a sua própria vontade, mas segundo aquilo que eles estão ouvindo de Deus. Já está dizendo, eles são ruiós, eles são filhos maduros, são bons administradores. A terra vai clamar por você, querido, vai clamar por ouvir a tua voz nas canções, vai clamar para ouvir você nos púlpitos, vai clamar para ouvir você na universidade, vai clamar para ouvir você no meio da tua família. A terra vai pedir aquilo que você tem. Sabe o que é isso? Eles vão arrancar de você. Existe algo dentro de você que precisa ser arrancado, e ele é arrancado por aqueles que têm fome, e a terra vai clamar, vai vir até você faminta por aquilo que você tem a liberar sobre elas. Quando você estiver ouvindo os céus, para você liberar o padrão que está lá no céu, aqui na terra. Quando você entender que nós precisamos levantar um altar de justiça nessa cidade, que nós precisamos levantar um altar de justiça nessa igreja, que nós precisamos levantar um altar de justiça em tudo que nós fazemos, no staff, no servir aqui dentro, no som, no data show, nas fotos, na live. Não importa aquilo que nós fazemos, querido, nós precisamos levantar um nível de justiça disso, levantar um altar digno de padrão celestial. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Jesus, que o Senhor possa liberar hoje sobre os teus filhos, Senhor, a autoridade, Jesus. Empurra eles para uma vida de relacionamento, Jesus. Empurra-nos, Senhor. Empurra-nos, Senhor. Nos leva a um lugar de secreto, Jesus. Me leva a este lugar, me empurra para este lugar, Jesus. Faz o nosso coração queimar por aquilo que os céus têm a revelar a nós, Jesus. Faz com que o nosso coração anseie por estar contigo, Jesus, e ouvir as palavras dos teus lábios, Jesus. Enche este ambiente, enche este lugar. Jesus, que o resultado da nossa vida contigo, Senhor, seja autoridade para governar aqui na terra como no céu, Jesus. Aqui na terra como no céu, Jesus. Aqui na terra como no céu, Jesus. Aqui na terra como no céu. Que o toque do baixo, que o som da bateria, que o toque do teclado, que o solo da guitarra, que as danças, que o servir na porta, nos boas-vindas, no staff, que o adorar de cada um dos santos nos bancos, Jesus, em cada lugar que o Senhor nos levar, Pai, que haja uma porção dos céus, Jesus, que haja, Senhor, uma excelência sobre a Tua vontade, Jesus. Libera sobre os Teus filhos, Senhor, a autoridade, Jesus, para viver a Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos, Jesus. Viva no Senhor. Enche este ambiente. Sim, Jesus. Enche este lugar. Você pode adorar Jesus por um instante, querido? Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Levante governantes, que caia o teu Espírito.
lá, querido, vamos lá. Deixa Jesus lançar uma brasa hoje aqui, para que quando você chegue na tua casa, você seja empurrado para o secreto. Vamos lá, aproveita esse ambiente espiritual. Aproveita o que Jesus está gerando aqui. Se você está sem força, se você está fraco, se você está desanimado, aproveite o ambiente que está sendo gerado aqui. Vamos lá. Viva no Senhor. Viva no Senhor. Sim, Jesus. Vem, Jesus, Viva no Senhor. Viva no Senhor. Oh